Olá, boa noite. Mais uma sexta-feira, mais uma live muito importante. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana. Vamos entrando. Olá, Eliane, tudo bem? Sejam bem-vindos. Maria José, tudo bem, Maria José? Rafael. Que bom, gente. Que bom ter vocês aqui, viu, na nossa live. Oi, Silvia. Meu amigo Beto. Oi, Beto. Tudo bem com vocês, gente? Mais uma sexta-feira. Toda sexta-feira eu me propus, né, a fazer uma live. Queria fazer mais, mas nesse momento é o que a gente consegue, né? É o que temos para hoje. E cada sexta-feira a gente quer trazer um tema importante, um tema relevante para as pessoas, né? Oi, Márcia! Aí, Márcia, conseguiu! Parabéns! Cássia, seja bem-vinda, Cássia, tudo bem? Saudade! E a gente quer trazer assuntos que façam a diferença na vida de vocês, viu, gente? Gabriela Bueno, seja bem-vinda. Vamos entrando, vamos chegando, gente. A nossa amiga, a doutora Luciana, já vai estar chegando por aí também. E hoje o nosso bate-papo é sobre depressão. Embora seja um assunto que a gente acredita que todo mundo sabe o que é, sabe do que se trata, né? Sabemos do que se trata a doença chamada depressão, mas eu encontro com muita frequência pessoas que não sabem que estão doentes, ou eu encontro pessoas e às vezes as pessoas me procuram, né, procurando ajuda, psicoterapia, enfim. E às vezes é necessário chamar a família até o consultório, porque a família muitas vezes não entende que essa pessoa está adoecida e a família não sabe o que é depressão. Então essa live de hoje não é só para as pessoas que querem conhecer mais sobre esse assunto, porque estão se sentindo muitas vezes deprimidas nesse tempo de quarentena, nesse tempo tão difícil que a gente está vivenciando, né? Mas para que você também possa identificar isso nos seus familiares, nas pessoas com quem você convive, nas pessoas do seu trabalho, as pessoas próximas a você. É importante que a gente consiga identificar para poder ajudá-las, né? Para poder orientá-las a procurar ajuda, enfim. Ludiana, seja bem-vinda, tudo bem? Opa! Eu vou deixar um comentário aqui, enquanto você está chegando, enquanto as pessoas estão chegando, gente. Vou colocar um comentário aqui para a gente poder informar o nome da live, né, para quem tá chegando, tá? E você que tá aí também esperando, a Lu já tá chegando também. Vai aí nesse aviãozinho, ó, aí embaixo, clica nele e envia esse link para as pessoas que você gostaria que assistisse essa live com a gente, tá? Às vezes você tá pensando em alguém agora, algum amigo, algum contato especial, ó, clica ali agora e envia para que a gente possa juntos conversar sobre esse tema tão importante, tá bom? A Luciana já tá chegando. Clarice, oi Clarice, tudo bem? Xande, Cris, sejam bem-vindos. Tô dando um oizinho agora para vocês, gente, porque depois que a gente começa a conversar, eu não consigo interagir e conversar ao mesmo tempo, é uma loucura, né? Já tô aceitando a Lu aqui. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta também, tá? Ângela, Dodaí, sejam bem-vindos. Oi, Lu! Olá, Gi, tudo bem? Boa noite, que saudade de você, tudo Boa bem? noite, muita, faz tempo, né, que a gente não se vê? Deixa eu arrumar meu celular aqui. Verdade, né, Lu? Seja muito bem-vinda, viu? Um prazer Muito conversar. obrigada. O E prazer é todo meu, né? Estou muito feliz de você ter me convidado aqui para essa live, muita alegria estar com você hoje.
Que bom, Lu. Eu sei que com certeza o nosso coração está muito cheio de gratidão, porque é muito importante a gente servir, né? E a live Sim, atuais, ela tem sido um instrumento fenomenal, assim, para que nós possamos estar em muitos, né? Mesmo que protegidos, mesmo que isolados. Então tem sido uma ferramenta muito bacana, né? Que bom. Estamos longe, sim. né? Mais de 400 quilômetros de distância uma da outra, mas graças a Deus a gente pôde se encontrar nessa noite, né? Junto com a galera que está chegando aí. Obrigada por ter atendido o meu convite, viu? Imagina, o prazer é todo meu. É muito bom a gente poder chegar nas pessoas, né? Ter essa ferramenta aqui para poder chegar nas pessoas que estão precisando, É verdade, Lu, é né? Para verdade. isso que a gente está aqui hoje. Até mesmo porque poucas pessoas têm acesso a um atendimento de saúde mental. Né? A gente Sim, sabe, infelizmente, que nem todo mundo pode chegar até um psicólogo particular, nem todo mundo pode procurar um médico, né? E às vezes as pessoas ficam restritas aos atendimentos públicos e que não atende a demanda, infelizmente, nós sabemos disso. Então é importante a sim, gente utilizar das nossas redes sociais para que a gente divulgue informações do bem. Eu sempre digo isso, né? A gente pode utilizar a rede social é só uma ferramenta e a gente pode utilizar ela para o bem ou para o mal, sempre, né? A sim, escolha claro. tá com cada um de nós. E nós profissionais, eu acho que é uma grande oportunidade da gente poder fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse serviço, porque às vezes uma simples informação, Lu, faz uma diferença imensa na vida da pessoa, né? Sim, a gente sabe, né? Porque ainda existe muito preconceito, né, Gi? Acho que tanto em procurar ajuda de um psiquiatra como de um psicólogo, né? As pessoas ficam com medo, ficam achando que estão. Será que eu tô louco? Será que eu vou precisar mesmo de alguém? E às vezes a gente conversar sobre isso também desmistifica um pouco essa situação, né? A pessoa percebe que, primeiro que ela não está sozinha, acho que essa é a coisa mais importante, né? Assim, porque quando a pessoa está passando por um sofrimento muito grande, ela muitas vezes ela se sente muito solitária. E ela não imagina assim quantas pessoas estão passando por uma situação como a dela e que é possível melhorar, que é possível buscar ajuda. Né? Então isso é uma coisa importante da gente tentar mostrar para as pessoas mesmo, né, que a nossa vida é muito complexa, né? E às vezes em algum momento a gente realmente precisa de uma ajuda para passar por uma situação mais complicada e depois poder continuar caminhando. E isso é normal, né, Lu? Isso acontece com todos nós, né? E Sim, em um certo momento da nossa vida, a gente precisar de ajuda, não é vergonha, né? As pessoas têm medo mesmo, né? Eu até no story hoje eu coloquei falando disso, que psicólogo e psiquiatra é algo que causa medo nas pessoas. sim, Eu sim. vejo que quando as pessoas chegam no meu consultório e se elas precisam de um olhar médico, né, e eu encaminho, geralmente, elas, de uma forma geral, a maioria tem medo. Puxa, mas Sim, psiquiatra? o primeiro contato é meio tenso, né? A pessoa tá tensa, a pessoa tá preocupada, né? Mas depois ela vai percebendo que não, que a gente tá ali mesmo porque a gente quer ajudar e que é bom, né? Ter alguém Sim. para escutar o que você tem para dizer, para poder, né? Te dar um auxílio naquele momento e aí ela acaba até gostando às vezes de poder compartilhar um momento assim mais difícil da vida. E a gente tá Sim. aqui para isso, né, Gi? E depois de algumas partilhas do primeiro momento que a ansiedade baixa, a pessoa vai compreendendo que procurar ajuda é muito bom, né? E que Sim, vale a pena, sabe? Porque eu não preciso conviver com sofrimentos que têm tratamento. Existem tantos sofrimentos exatamente. que a gente já não tem o que fazer, tem que Exatamente. aprender a lidar, né? Mas tem Sim. situações que eu posso ter um tratamento digno, eu posso ter uma qualidade de vida melhor se eu for atrás. Então eu não posso perder essa oportunidade, né? Parece que o link tá meio. Ok? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha, Ah, voltou já, né? sim. Bom, Lu, por que que assim é relevante, é importante esse tema, né? Bom, a gente sabe que a gente está numa situação muito delicada agora de confinamento, de isolamento. E esses dias eu vi um psiquiatra falando
que, pelo menos na opinião dele, o Dr. Ítalo Marcilli, que você Uhum. conhece também, ele estava Sim, claro. falando que, na opinião dele, ele acha que as doenças mentais vão aumentar astronomicamente depois de toda essa crise. Vão, né? Porque assim, você imagina que nesse momento tudo está mais aflorado, né? Tudo está mais. As coisas que de repente estavam numa situação meio limítrofe ali, nesse momento que a pessoa está confinada, que ela também pode estar passando por uma situação complicada. Então, assim, tem gente que está perdendo emprego, né? Tem essa situação da tensão de poder ficar doente, de perder pessoas queridas. Tudo isso pode desencadear um quadro, né? Um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. É muito comum, né? Principalmente a ansiedade, eu acho, nesse momento. As pessoas ficam ansiosas porque assim, elas não sabem o que vai acontecer. Né? A ansiedade é isso, o negócio está lá na frente, mas você já está preocupado agora, né? Assim, o que será que vai acontecer? Então você traz toda aquela tensão de uma coisa que você nem sabe ainda que vai acontecer, mas para o presente. E aí isso gera mesmo essa situação. Então, sim, com certeza essa situação já está gerando, na verdade, Gi. A gente já vê assim, muita gente procurando ajuda por conta dessa situação mesmo de pandemia. Sim, ele falava disso, ele falava da depressão, dos suicídios que podem aumentar. Então, nós Sim. precisamos informar e saber, reconhecer o que é depressão, quando ela está acontecendo conosco, né? Quer dizer, quando nós estamos fazendo uma depressão, e também reconhecendo as pessoas que convivem conosco, né, Lu? Se a gente fosse conversar hoje, eu acredito que tem pessoas que talvez estejam aqui conosco que não sabem absolutamente nada sobre depressão, ou muito pouco, vamos dizer assim. Como que você nos orientaria, sabe? Como deveria ser o nosso olhar, né? Como eu reconheço que eu estou com depressão, ou como eu reconheço que alguém está ao meu lado e está passando por isso? Então, esse ponto é um ponto muito importante, né? Porque é, a depressão é um quadro que aparece principalmente como uma tristeza, né? A tristeza, digamos assim, é o ponto central da depressão. Tristeza ou um desânimo, tá? Às vezes não é bem tristeza, a pessoa não aparece com uma queixa de tristeza, mas ela está muito desanimada. Então, assim, ela não sente mais prazer nas coisas que ela normalmente sentia, né? Ela não tem mais vontade de sair para fazer as coisas, de sair para trabalhar, de fazer os afazeres domésticos, né? Ela não tem mais prazer de estar, de repente, com aquelas pessoas com quem ela gostava de estar antes, né? E também pode vir como essa tristeza mesmo, né? Uma melancolia, uma vontade de chorar muito intensa, né? Um sofrimento que você não consegue dar conta. Agora, quando a gente pensa na nossa vida, né, Gi, assim, quem não passou por isso, né? Sim, Então, assim, tristeza é algo que faz parte da vida, a gente vai passar por isso, todos nós vamos passar por isso, né? Então, como que a gente vai diferenciar uma coisa da outra? Esse é um desafio até para o próprio psiquiatra, porque dependendo da situação, você pode realmente ficar na dúvida, né? Mas geralmente, assim, a pessoa que está deprimida, ela tem esse sentimento de tristeza, de depressão, na maior parte do tempo, né? Por muitos dias seguidos, né? Assim, nos nossos critérios diagnósticos, a gente fala em 2 semanas, né? Mas a gente tem que perceber, assim, se essa duração da tristeza ela está de acordo com o acontecimento da vida, né? Então, por exemplo, você imagina o luto, né? A pessoa que perdeu alguém muito querido, né? O luto muitas vezes pode desencadear um quadro depressivo, né? Que assim é aquele luto que não melhora, né? Que não melhora com o tempo, né? Então, assim, o luto ele faz parte o processo de luto faz parte da vida de todas as pessoas que perderam alguém querido, né? Mas quando esse processo, ele primeiro, ele depois de um tempo ele já não tem nenhuma melhora, né? A pessoa continua com aquele sofrimento. Esse sofrimento é muito intenso, ao ponto de ela não conseguir mais fazer as coisas que ela fazia antes, né? Então, assim, muitas vezes ela não consegue voltar a trabalhar, ela não consegue voltar a se arrumar, entendeu? Então, assim, a persistência da tristeza, a persistência do desânimo é um fator que ajuda a gente a diferenciar um pouco do que é um quadro de tristeza,
que muitas vezes, por ser muito intenso, a pessoa pode precisar de um acompanhamento ali temporário até passar por aquela situação, mas não chega a caracterizar um quadro depressivo, né? O quadro depressivo também tem esses dois pilares como pontos principais, mas ele também tem outras coisas. Ele não é só tristeza e desânimo, então a pessoa traz também outras queixas pra gente, né? Varia muito Principalmente para a pessoa, né? Os varia sintomas. muito. Sintomas Va- que faz com que você feche o diagnóstico, né? Varia muito e assim, existem muitos tipos diferentes de depressão também, não tem só um tipo de depressão. Então, assim, o que que é comum acontecer junto do quadro depressivo? Alteração do sono. É muito comum. Então a pessoa começa a ter uma insônia, geralmente é insônia, mas pode aparecer também como um excesso de sono, pessoa que dorme demais, né? Pode ter uma alteração também do apetite. Então a pessoa começa a não ter mais fome, não querer comer, né? E também pode acontecer o contrário, comer demais. Né? Essas Sim, duas coisas também, esse desbalanço aí, tanto do sono como do apetite, também são mais dois critérios assim do quadro de depressão, né? Além disso, a pessoa pode ter também problema de concentração. Ela começa a não conseguir prestar atenção nas coisas, começa a ter problema de memória, não consigo lembrar mais das coisas, estou muito esquecido, né? E aí a gente tem também um sentimento de culpa. Isso é muito comum nos quadros depressivos. Então você pega paciente que começa a se sentir culpado por tudo, né? Eu fiz isso errado, a culpa é minha, eu não sirvo para nada, né? Então você tem ali um sentimento de baixa autoestima, de menos-valia, né? Que a pessoa não tinha, entendeu? E é uma coisa que causa um sofrimento muito intenso, né? E isso pode trazer também para a pessoa pensamentos de morte. Nem sempre aparece como uma ideação suicida, que a gente fala, uma pessoa que pensa em se matar, né? Às vezes aparece como numa situação assim, eu não tenho mais vontade de viver. Eu não queria acordar, sabe? Então assim, junto com a tristeza, junto com o desânimo, tem todas essas outras coisas que também a gente procura quando a gente está tentando investigar se a pessoa tem ou não depressão, né? eu vejo, Lu, é muito comum a gente ouvir. Eu já tive pacientes que me disseram assim: olha, eu não sabia o que era depressão e eu achava que era exagero, até que eu Uhum. experimentei. E a sensação, e, na verdade, o que a pessoa verbaliza é que ela gostaria de acabar com aquele sofrimento, né? Porque é Sim, algo que muitas vezes ela não é compreendida. E eu acho que grande parte das ideações suicidas ou dos próprios suicídios mesmo é isso que está acontecendo naquele momento. Eu não dou conta desse sofrimento. Não é nem eu não quero mais viver. Eu não dou conta de viver sofrendo assim, sim, sabe? exatamente. Tem estatística que mostra que assim, que das pessoas que se suicidaram, 60% tinham um diagnóstico de depressão. Eu acho que é Você um vê, dos tá assim. transtornos que mais acarreta depressão, que mais acarreta um suicídio, Sim, né? sim, Depressão. sim, com certeza. Com certeza a depressão é bem importante. Tem gente que fala que assim, a pessoa ter depressão aumenta a chance dela cometer suicídio em 20 vezes, Nossa. né? Então, por isso que assim, tratar um quadro depressivo é muito importante, né? Reconhecer um quadro depressivo, procurar ajuda profissional e tratar o quanto antes esse quadro depressivo é muito importante para que você não tenha uma evolução dessas, né? Porque a gente vê essa questão do suicídio, né? A gente tem muito mais tentativas de suicídio do que suicídios concretizados, né? E a gente vê que essas pessoas que tentaram se suicidar e não conseguiram, por algum motivo, geralmente elas pensam assim: ainda bem que eu não consegui, Uhum. né? Sim. Então aí você fica pensando assim: e aquelas que conseguiram, né? É muita tristeza assim você pensar que você poderia ter feito alguma coisa, às vezes alguma coisa que, em alguns casos, claro, o tratamento é mais complexo, é mais difícil, né? Existem depressões muito resistentes, mas muitos casos o tratamento é relativamente tranquilo, entendeu? Sim. Dá para ajudar a pessoa mesmo, né? Lu, é,
você falou dos tipos de Uhum. depressão. Eu acho que é interessante a gente abordar isso, né, com as pessoas. Quais os tipos mais frequentes de quadros depressivos? Olha, a gente tem assim a depressão melancólica, que é essa depressão que a gente está conversando mais, que tem essa apatia, esse desânimo, a pessoa não tem vontade de fazer nada, né? Ela tem uma situação mais, ela é mais lentificada também, faz as coisas mais devagar, né? Que é um tipo de depressão comum de acontecer. Mas você tem quadros também que são menos, digamos assim, floridos, né? Mas mais duradouros. Por exemplo, tem uma coisa que a gente chama de distimia, que é uma depressão que dura mais de 2 anos. É aquela pessoa que, assim, que você até acostuma, se acostuma um pouco com o jeito dela, acha que aquilo faz parte da personalidade dela, né? Aquela pessoa meio irritada, meio mal-humorada, sempre, né? Assim, você faz muito tempo que ela é assim, né? Então, assim, quando isso acontece há mais de 2 anos, a gente classifica isso como um outro tipo de depressão, né? Que é a distimia, que é uma depressão um pouco, geralmente um pouco mais branda, mas que tem vários critérios que, e assim, a pessoa tratando geralmente melhora. Entendeu? E às vezes a pessoa fica Branda e achando, duradoura. mais branda e mais duradoura, exatamente, A né? gente Pra gente pode fechar o acabar diagnóstico. julgando a pessoa, né? E Total, estigmatizando o chato, o total, insuportável, o sei lá. total. E às vezes a pessoa tá vivendo uma situação assim, né? Um E a diagnóstico assim. própria pessoa pode achar que é normal viver desse jeito. Ah, é normal ser assim, é normal estar com esse sofrimento contínuo. E não é, entendeu? Existe uma coisa, um outro tipo de depressão que a gente chama de depressão atípica. Ela é um pouco diferente, né? Ela acontece, a depressão dos adolescentes, que a gente fala, é mais comum de acontecer na adolescência, né? Então eles não têm tanto esse quadro de tristeza, de desânimo, ela aparece mais como um quadro de irritação, né? Eles são mais reativos, eles são mais irritados, eles são mais intolerantes. Geralmente eles dormem demais e comem demais. Na depressão típica, digamos assim, costuma ser o contrário, né? A pessoa perde a fome e perde o sono. Aqui não, né? Aqui, assim, ela sente mais fome e tem mais sono, né? E tá mais irritada. Então, sabe aquele adolescente meio irritado, meio isolado também, que não aceita muito bem a rejeição, ele é muito sensível à rejeição social, né? Também é uma depressão. Também é um quadro depressivo e também tem tratamento, né? E precisa ser tratado. E é um desafio à parte quando se trata de adolescente, né? Porque já Sim. é uma fase que, pelo amor de Deus, Sim, já é uma fase complicadinha, né? é desafiadora, né? Porque É, o próprio organismo ali está em mudança, né? Muita coisa acontecendo na vida do adolescente, muitas alterações hormonais, já não é mais criança, fica aquela coisa, né? Não sei quem sou. Então, sim, identificar isso, nossa, tem que ser realmente assim um trabalho bem cuidadoso, né? Assim, esse olhar muito cuidadoso, né, Lu, para não errar. conversa, 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 é isso que a gente faz, né? Assim, pra gente conhecer uma pessoa, a gente precisa conversar. Por isso que assim, né? Consulta psiquiátrica de 10, 15 minutos, não dá. Uhum. Você E às entende? vezes Assim, uma como é só que. não dá também, né? Não, não, às vezes demora para você Uma fazer o só. diagnóstico. Demora para você fazer o diagnóstico, né? E desses tipos de depressão, tem um tipo também que a gente tem que ficar bem atento, né? Os médicos psiquiatras, principalmente, que é aquela depressão que vem dentro do quadro de transtorno bipolar, né? Então, às vezes, a pessoa aparece para você com um quadro de depressão. Sim, já Você aconteceu tem que comigo. investigar. Então, aí, assim, e o quadro de depressão, geralmente a depressão grave, tudo, né? Só que quando você trata esse paciente com um antidepressivo, o que acontece? Ele faz a virada maníaca, ele passa para o outro lado, Uhum. que Aí você também é grave. descobre que não era depressão. Que não era depressão unipolar que a gente fala, né? É uma depressão bipolar e o tratamento é diferente, né? Você não trata igual. Então, reconhecer que a depressão está dentro de um quadro de transtorno bipolar é fundamental, né? Nem sempre é possível, Gi.
às vezes não é possível, porque às vezes você não tem nenhum indício de que aquela depressão é no quadro bipolar. E você vai descobrir que é no quadro bipolar quando você trata. Nesse caso, eu me lembro, né, exatamente de uma paciente que ela veio com sintomas de depressão clássicos. Uhum. Eu encaminhei a um psiquiatra, pedi para que ela começasse o tratamento medicamentoso junto com a psicoterapia, porque era uma depressão que já estava atrapalhando muito o dia a dia dela. Ela já não Uhum. conseguia mais fazer as coisas básicas ali do dia a dia, né? Então eu vi que ela precisava de uma ajuda medicamentosa. E ela começou o tratamento. No primeiro mês ela deu uma melhorada. Uhum. Naquela semana, olha, foi tão interessante, Lu, que naquela semana eu a vi, ela estava bem, eu não identifiquei absolutamente nada de anormal. Quando foi Uhum. no domingo, ela teve um surto psicótico. É, acontece, eu já vi também. Assim, é um exemplo até que eu dou bastante, porque aí ela me mandou uma mensagem muito desconectada, mas na hora eu pensei, Uhum. ela deve ter mandado errado. Ela Uhum. vai ver que ela mandou para a pessoa errada, que não tinha nada a ver comigo a Uhum. mensagem que ela tinha me mandado. Então eu nem respondi. E aí, quando foi na E era um segunda, quadro de mania, né? um parente próximo entrou em contato comigo, falou: Olha, me ajuda, eu não sei o que fazer. E a hora que ele me descreveu o que estava acontecendo, eu percebi que era um surto. E disse: Uhum. Corre para o psiquiatra, porque aconteceu alguma coisa aí, né? E de fato, É, era um transtorno bipolar, sim. sabe? O A diagnóstico. Cássia Então, falou ele aqui, a também Cássia. foi pego porque assim, a gente não tem bola de cristal, a gente está acompanhando, a gente, Não, não, não. não Não, a somos gente sempre treinados para não investiga, né, olhar Gi? como é Então, sensível, mas isso porque, pode por acontecer. exemplo, às vezes, quando a pessoa tem história familiar, é uma coisa que já acende um alerta para você, né? Então, às vezes, assim, você medica, mas você já avisa a família, já avisa o próprio paciente para ficar de olho, né? Tava falando que a Cássia falou que isso aconteceu com ela aqui. A Cássia que está assistindo a gente, né? Eu não sei se ela tá falando disso, né? Que ela tomou antidepressivo e fez essa virada maníaca, né? Isso. Então é uma coisa que a gente precisa prestar atenção mesmo, né? Os Mas eu psiquiatras acho que brincam que a gente todas não as gosta. pessoas. Oi, Lu. Tá falando que os psiquiatras brincam que a gente não gosta nem de paciente muito triste, nem de paciente muito feliz. Sim. Quando tá E muito feliz, a gente tem que ficar de olho também. respondendo a Cássia aí, o mais Uhum. bacana, assim, de que a gente pensa, puxa vida, mas se aconteceu isso, o médico não sabe, se o psiquiatra não sabe, o psicólogo não sabe. Não, na verdade, em tratamento, a gente vai descobrir muitas coisas. Quando a pessoa Sim. se dá o direito de permanecer em tratamento num tempo adequado, né, Lu? Porque não dá pra. A gente não tem bola de cristal, a gente não tira nada com a mão, tudo é processo. E o autoconhecimento é fundamental. Sim, Porque só autoconhecimento e nesse processo, confiança, né, lá na Gi? frente, que eu vou começar a compreender o que que acontece comigo, Sim, sim. né? Como É, é você tem comigo. que, sim, você tem que se observar, né? E quando você escolhe um profissional, você precisa confiar naquela pessoa, né? Sim. Você tem que ter essa confiança, essa relação de confiança. Isso é fundamental. Acho que tanto entre, né, um paciente e o psicólogo, como entre o paciente e o psiquiatra, né? Porque na nossa profissão, né, Gi, a gente lida com aquilo que a pessoa tem de mais íntimo, né? De mais pessoal, né? A gente vai mexer com coisas muito profundas da vida da pessoa. Então, você precisa realmente estar conectado com a pessoa que está ali na sua frente, né? Então, assim, para ter um tratamento adequado de qualquer transtorno mental, muitas e muitas vezes você tem que fazer inúmeras trocas de medicamentos, inúmeras associações, né? E isso já tem que ser conversado logo no começo. A pessoa tem que entender que é assim mesmo que funciona, porque esses medicamentos, as pessoas reagem de formas muito diferentes, né? Tanto em questão de efeito terapêutico, né? Quanto em questão de efeito colateral. Então, você precisa geralmente fazer vários ajustes ao longo do tratamento, né? E às vezes o paciente usa uma medicação, fica bem um período, e dali um tempo ele já não está tão bem. E aí você precisa reajustar aquilo lá. Então, é uma troca contínua. Você tem que estar o tempo todo junto, o tempo todo conversando, né?
A gente, os médicos, eles não têm que impor nenhum tipo de tratamento para os pacientes, né? A consulta, né? Eles fazem uma consulta, já fala, o nome que é? Você vai ser consultado, né? Eles vão te perguntar, você estudou, você conhece, ele vai te perguntar, você vai sugerir para ele aquilo que você considera adequado. Mas quem vai escolher se vai tratar ou não vai tratar é o próprio paciente, né? Ele tem que ter ele tem que ter o conhecimento ali na mão dele. Olha, esse medicamento serve para isso, pode acontecer isso, eu acho que é importante para você por causa disso. E aí, ali, depois de toda aquela conversa, a gente chega a um acordo de qual que é o melhor tratamento para aquele paciente, né? Isso. E você está Então, falando essa do relação é muito importante. você está falando do vínculo, é uma coisa Uhum. que eu também gosto muito de informar as pessoas, porque assim, já há uma dificuldade imensa da pessoa conseguir ter coragem de procurar ajuda, por conta do estigma que é você ter um problema mental. Gente, a mente Sim, adoece como qualquer outra parte do nosso organismo, né? sim, claro. E então assim, a pessoa já vem com muita dificuldade. Se numa primeira consulta ela não se vincula com o profissional, seja ele o psicólogo ou o psiquiatra, ela não pode desistir. Pode ser que aquele profissional, tá, ela não se identificou, procure outro profissional, né, Lu? Porque as Exatamente. pessoas são diferentes, as abordagens são diferentes, né? O trato é diferente. Eu tenho aqui na cidade diversos profissionais. Dependendo do tipo do paciente, eu indico para um, eu indico para outro, por conta do Uhum. perfil Do do perfil, profissional. sim, Então, a pessoa não pode desistir, porque não, essa vinculação vai acontecer, sabe? Mas sim, tem que procurar. Tem que procurar um profissional que claro. você se sinta bem, que você se sinta acolhido, que você se sinta respeitado e seguir o tratamento, porque o tratamento é muito difícil. Por isso que a gente tem que se vincular com o profissional, né? Sim. Ó, a Karina, ela colocou um comentário aqui muito, muito importante, que é uma coisa que, por isso que tem que ter esse tipo de vínculo, que é para você poder explicar esse tipo de coisa para o paciente, que nem sempre é fácil de entender. Então, por exemplo, um tratamento de depressão demora para fazer efeito. Sim. Demora, né? Então, assim, às vezes demora 3 semanas para fazer efeito. E o que é pior, muitas vezes os efeitos colaterais não demoram para aparecer. Então, o Verdade. paciente começa a tomar um medicamento, começa a ter efeito colateral e não melhora. Então, imagina, para você, para um paciente aderir a um tratamento desses, né? Você tem que ter um vínculo com ele de confiança, né? Porque assim, você como psiquiatra, você sabe o quê? Que os efeitos colaterais vão começar mais cedo, mas eles vão melhorar. A tendência é que Sim. eles melhorem. E que no começo você não vai ter uma melhora do quadro, mas depois o quadro vai melhorar. Porque é Entendeu? Então esse é um diferente, né, processo Lu? natural Uma coisa é do vamos medicamento. supor, eu tô com uma ansiedade, de repente eu tomo um ansiolítico, em alguns minutos tô melhor. Mas o antidepressivo, não que o ansiolítico não requeira também um processo, um tratamento certinho e tal, né? É só um exemplo, porque são bem Sim. diferentes. A depressão, a medicação não é uma coisa instantânea. Não, então, em relação à Leva ansiedade mesmo que meses, você está né, para falando. o organismo começar a reagir, né? Sim, e assim, em relação à ansiedade que você está falando, também é interessante. Geralmente piora no começo. Né? Porque assim, existem ansiolíticos que melhoram, né? Mas geralmente são remédios mais complicadinhos, que causam tolerância, dependência. Então a gente tem que usar com bastante cuidado, né? A gente pode até dar assim no momento inicial, mas os remédios que tratam a ansiedade a longo prazo, digamos assim, que é o que vai manter realmente a pessoa com o nível de ansiedade mais baixo, no começo eles pioram a ansiedade. Olha que difícil. Você vai dar um remédio para o paciente, vai falar assim: olha, você vai piorar, Tem que piorar tá? para melhorar. Exatamente. Então não é fácil, né, Gi? Não é fácil. Assim, não é fácil para o médico, né, para conseguir assim explicar isso para o paciente, e não é fácil para o paciente que já está passando por uma situação de sofrimento, vai tomar um remédio que ainda vai piorar ali nos primeiros dias do sofrimento dele, né? Então assim, às vezes a gente dá um ansiolítico que é, digamos assim, para aquela primeira fase mesmo, para ele conseguir passar por aquela primeira fase, para depois ele conseguir seguir o tratamento. Tem que ter muita paciência Sim. com a gente mesmo.
né? As pessoas elas vêm num grau de sofrimento que elas querem acabar com isso muito rápido. A gente Sim. compreende, que às A vezes gente elas já estão compreende. sofrendo há muito tempo. Sim. Mas é preciso que a gente tenha paciência com o nosso processo, com o nosso organismo. O nosso organismo tem um tempo para reagir, né? Até Sim. mesmo no processo terapêutico, que a gente lida ali com os pensamentos, com as crenças negativas, com o sentido da vida ou a falta de sentido, enfim. É preciso de tempo, tempo para que a gente possa ir ruminando, aprendendo, mergulhando em nós mesmos, se autoconhecendo, né? E eu vejo que às vezes falta isso, sabe? A gente quer pressa. Quer dizer, a gente está com pressa de melhorar. A gente está com pressa de não ter mais sintomas. Sim, mas isso é totalmente compreensível, né? Porque assim, quando a gente está passando por um sofrimento, a gente quer sair dali, entendeu? Então, por isso que o suporte para a pessoa, principalmente no começo, é muito relevante, né? Por isso que a gente fala dessa equipe multiprofissional. Porque você pode tratar o paciente sob vários aspectos diferentes, né? Então, por exemplo, um paciente que está passando por um tratamento psiquiátrico, usando os medicamentos, né, para um quadro depressivo, se ele tiver um acompanhamento psicoterápico, né, por exemplo, mais frequente no começo, isso pode ajudá-lo. Né? Então, assim, porque às vezes o psiquiatra vai prescrever o medicamento e vai ver o paciente de novo dali 3, 4 semanas. Né? 3, 4 semanas pode ser muito tempo para um paciente que está em sofrimento. Entendeu? Então, às vezes, você ter alguém ali, né, para aquele momento inicial, o psiquiatra e o psicólogo trabalhando juntos ali, conversando sobre aquele doente, sobre aquele paciente, e dando assistência para ele naquele período, ajuda a aderir ao tratamento, ajuda a passar por aquele momento de sofrimento mais, né, de forma mais tranquila, entendeu? Então, por isso que a gente precisa unir forças, né? Sim, Vamos unir todos os profissionais, assim, para ajudar as pessoas, porque esse é o nosso objetivo, é aliviar o sabe, sofrimento das pessoas. Lu, na minha formação, foi uma formação muito privilegiada, assim, porque nós tivemos um médico psiquiatra nos dando aula de psicopatologia. E, inclusive, ele atende aqui na cidade, né? E foi, assim, um diferencial muito grande, sabe? Porque ele usava, ele era meio rebelde, sabe? Uhum. Então, ele não usava os métodos da faculdade, ele usava os métodos que ele tinha aprendido na faculdade dele com a gente. Mas ele dizia assim, ó, e olha que bacana, sou muito grata mesmo, sabe? Porque ele dizia assim, ó, vocês estão sendo treinados para enxergar o que muitos psiquiatras não conseguem enxergar, Uhum. dependendo da sua formação. E o profissional de psicologia, ele precisa compreender quando tem algo ali que ele não pode, ele não consegue ajudar, ele precisa encaminhar. E assim vice-versa. E ele falava que existem tratamentos que dá para você fazer só com psicoterapia? Dá. Dá, Existe tratamento que você só que pode ser realizado só com psicofármaco? Tudo bem, dá. Mas se você puder unir os dois tratamentos, cara, sim. você anda de Ferrari, sabe? Você sai Total, do Fusquinha e total. anda de Ferrari. Não, e por exemplo, não é toda depressão que você trata com antidepressivo. Sim, Não é toda depressão. Então, assim, não tem sim. nenhum trabalho mostrando que tratar quadro depressivo leve com antidepressivo ou com psicoterapia só que tenha diferença. Entendeu? Então, Uhum. muitas vezes você não precisa lançar mão de um medicamento que, claro, né, tem um custo, tem os efeitos colaterais, tudo isso envolvido, né? Sim. Tem o estigma de estar usando um medicamento, né, psicotrópico, sem necessidade, entendeu? Então, assim, o médico também precisa ter esse olhar, né, assim, quando é realmente necessário você intervir, né, e às vezes é necessário, você precisa realmente do medicamento, né, tem casos em que não tem como você deixar passar sem medicamento, e quando não. Não, esse caso, eu não preciso usar um medicamento, né? Eu posso tratar esse paciente de outras formas e ele vai melhorar, né? Então, Exatamente.
por exemplo, né, a gente estava falando dos tipos de depressão e e ficou faltando falar da depressão que tem uma causa orgânica. Então, assim, muitas vezes você faz uma investigação clínica, né, e você detecta algumas alterações que podem justificar aquele quadro depressivo. Como, por exemplo, deficiência de vitamina. Eu lembro do Ítalo Marcilli contando uma história, eu não esqueço dessa história. Ele falou que quando ele tinha acabado de sair da residência, assim, e aí ele recebeu no consultório dele uma paciente de 18 anos, que estava assim, quadro depressivo franco. O paciente estava mal, sabe? Aquele cabelo seco, aquela palidez. A paciente chegou lá, assim, toda desarrumada, triste, sem querer conversar, a vida paralisada, completamente paralisada. E aí ele viu, falou, depressão, né? Essa daí é antidepressivo, certeza. Aí ele foi perguntar para ela o que ela já tinha usado de antidepressivo. E ela tinha usado tudo. Ela tinha usado todas as classes já, né? E aí ele falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa paciente? Não sei o que fazer. Aí ele pegou, pediu os exames para ela, uns exames gerais, para poder pensar naquele caso, né? Falou, vou discutir esse caso com meus professores, tal. E foi lá, discutiu o caso, tal. E assim, ninguém sabia o que fazer, porque era um caso assim, que realmente assim, todo o arsenal terapêutico que a gente tinha já tinha sido usado, sabe? Quando a paciente chegou, ela tinha uma deficiência de B12, vitamina B12. Ele deu uma injeção nela e ela ficou boa, curada da depressão. Voltou uma semana depois, uma outra pessoa. Então, assim, como tem esse caso, né? De uma coisa simples de resolver, que estava causando um sofrimento extremo naquela pessoa, né? Então, às vezes, quando você vai começar um tratamento de depressão, a primeira coisa que você tem que fazer é descartar essas causas clínicas, né? Vamos ver se Fazer não um tem alguma diagnóstico coisa que diferencial. possa. Total. Então, assim, já tem trabalho mostrando que deficiência de vitamina D causa depressão, né? Tem trabalho mostrando que hipotiroidismo causa depressão, hipertiroidismo causa depressão, algumas medicações causam depressão. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Quando você vê um paciente, não é assim, ah, tá deprimido, antidepressivo. Não é assim que funciona, né? Então, assim, tá deprimido? Vamos tentar ver se a gente descobre por que essa pessoa tá deprimida? Nem sempre a gente descobre, muitas vezes a gente não descobre, né? Mas às vezes a gente descobre. E é quando a gente trata a causa básica, né? Assim, uma doença de básica, ela melhora, sem usar o antidepressivo, né? Outra coisa que melhora muito é exercício físico. Fazer exercício físico ao ar livre, todo dia, meia hora por dia, uma caminhada que seja, ajuda demais um paciente com depressão, né? O problema é que quando o paciente está muito deprimido, ele não tem energia para sair para fazer exercício físico, né? Verdade. Então, por isso que às vezes você precisa realmente, assim, começar um tratamento para depois ele conseguir fazer essas outras coisas que vão Mínimo de auxiliar. condições físicas, né, para realizar, né? Isso, exatamente, entendeu? Mas às vezes uma depressão leve você consegue, né? Você consegue um paciente fazendo psicoterapia, você muda a alimentação dele, porque essa questão da alimentação é importantíssima também. Eu vi gente comentando aqui, é bem importante, né? Já tem vários trabalhos mostrando também que algumas alterações intestinais podem provocar depressão, né? Então você ter uma alimentação saudável, sem muitos alimentos industrializados, né? Basicamente comer assim, o que a gente compra no açougue e na feira. Se a sua alimentação for baseada no açougue e na feira, é porque tá bom. Sim. Comida de verdade, né? Gente, assim, comida que não estraga é ruim. A comida que você coloca no seu armário e, tipo assim, 30 dias depois você pega, não aconteceu nada com aquela comida, você fala assim, não, Sim. tem alguma coisa errada. Suspeito, né, Lu? Mas não pode, né? Agora sim, você
estava falando no início assim da importância do diagnóstico Uhum. precoce. Eu particularmente acho que é um grande desafio, né? Porque a gente tende a tardar, né? Tende Uhum. a tentar resolver os nossos problemas sozinhos, principalmente quando é de cunho emocional, sabe? Então, assim, se eu tenho um joelho doendo, começou a incomodar, eu procuro um ortopedista. Se eu tô com um problema no meu coração Uhum. ali, né, um órgão vital, eu procuro um cardiologista. Só que as emoções, se elas estão completamente desordenadas, muitas vezes eu demoro para procurar ajuda, sabe? Sim, é Isso verdade. é o que a gente, né, vê na prática. Primeiro E porque as pessoas não acham que isso possa ser tratável, né? sim, porque Um aí pouco por causa confunde, né? disso. Será que é a tristeza? Ah, daqui a pouco isso vai passar. Ou ela Isso, mesma isso. não consegue perceber que tem alguma coisa ali que não é do dia a dia, que não é o normal, né? Enfim. Uhum. Então, quando ela procura ajuda, é porque realmente a qualidade de vida já está muito comprometida. Mas um Sim, desafio que eu acho que também é muito comum a gente ter que enfrentá-lo é a conscientização da família. Porque é preciso ter uma rede de apoio para esse paciente, né? Sozinho com é muito certeza. difícil caminhar, sabe, com depressão, buscar ajuda com depressão. Tem pessoas que orientam a família, olha, você vai precisar ligar no psiquiatra, você vai precisar levar esse paciente, porque ele sozinho não vai chegar lá. O Então, eu queria apoio que da você falasse família é um pouquinho disso, fundamental. assim, o que que você acha, né? Como que você conscientiza esses familiares, ou qual é a importância dos familiares saberem a respeito, se informarem a respeito da doença, e não acharem que é frescura, e não acharem que é pouco caso, que é falta de força de vontade, sabe? Sim, é informação mesmo, né, Gi? Eu acho que é informação, assim, as pessoas conhecerem, saberem que existe, né, que é uma doença, que a pessoa não é responsável por aquilo, entendeu? Que é uma doença que tem tratamento e que muitas vezes quem vai levar essa pessoa ao médico é o próprio familiar, né? Às vezes a própria pessoa ela tá tão afundada na depressão, ela tá num sofrimento tão profundo que ela não tem energia nem mesmo para procurar uma ajuda profissional, né? Então, assim, a família identificar que isso está acontecendo precocemente e levar o paciente para uma avaliação, às vezes mesmo se ela estiver na dúvida, né? Eu estou na dúvida, será que é? Será que não é? Ué, leva e veja, né? Sim. Você leva e aí você dá uma chance de você ajudar aquele paciente antes que a coisa piore, entendeu? Porque Melhor às errar vezes pelo quando uma... excesso, né? Oi? Melhor errar pelo excesso de cuidado do que pela falta, né? Com certeza. Com certeza. Então, assim, um bom profissional vai saber identificar se aquilo é uma depressão ou não, qual que é o melhor tipo de encaminhamento que você pode dar para aquele paciente, né? Como eu falei, às vezes é uma coisa mais simples, você faz um tratamento, uma reposição vitamínica, né? Uma modulação hormonal, é algum hormônio que está desregulado, você consegue resolver ali de uma forma relativamente tranquila, né? E às Uhum. vezes não, às vezes você realmente precisa usar medicamento, e aí é muito importante trazer os familiares para conversar, né? Para que eles entendam que a Eles pessoa fazem precisa parte do daquele apoio. tratamento, né? Fazem parte do tratamento, exatamente. Até porque, assim, essas medicações, né, dependendo da situação da pessoa, a gente até prefere que fique com o familiar, por exemplo, né, para o familiar auxiliar aquela pessoa na hora da ingestão daquele medicamento. Não deixar todos os medicamentos com a pessoa, dependendo de como for a depressão dela, né? Se tiver risco de suicídio, por exemplo. Aí você realmente precisa de uma assistência, assim, uma contenção familiar maior, né? Um maior entrosamento com a família para você realmente evitar que aconteça alguma coisa pior com aquela pessoa. Sim. A gente já está caminhando para o final da live, a gente tem poucos minutos. Deixa eu ver se tem alguém que fez alguma pergunta aí, Lu. Eu não estou conseguindo visualizar os Você não está comentários. Você viu conseguindo? alguma coisa aí? Ah, eu vi uns comentários. Aqueles que eu vi, que eu te falei, eu vi passando aqui. Eu não vi pergunta, não. Eu vi só realmente as pessoas comentando, né?
gente que já passou por essa situação, essa questão da alimentação também. Eu vi alguém Sim. falando da importância da alimentação, né? Mas Da aí, importância do sono, né? A gente não falou muito isso. disso, mas é uma coisa importante de falar também, porque sono é, assim, se a gente pudesse escolher, digamos assim, uma mudança de atitude para melhorar toda a vida de uma pessoa, essa atitude seria a mudança no sono, uma melhora do sono. Pois Porque é. assim, o sono, ele é fundamental para toda a regulação hormonal do nosso corpo. Se a gente tem uma desregulação do sono, tudo fica desregulado, Eu conversava entendeu? isso ontem com uma pessoa, que eu tenho uma pessoa na minha família que tá assim com um quadro se arrastando e não melhora, e não melhora, e não melhora, mas não dorme. Falei, gente, esse cérebro tá a ponto de explodir. Precisa dormir, né? Precisa Gente, olha, descansar. gente que não dorme envelhece mais rápido, fica doente, assim, infarta, Meu falta de Deus. sono é terrível, é terrível. Então, assim, começou a ter problema de insônia, tem que começar a, né? Já tem que ver o que está acontecendo, entendeu? Porque Um assim, alerta dá já, para né? Vamos atrás, vamos correr vamos atrás. Não deixa atrás. piorar, não deixa aumentar os problemas, né? Não deixa aumentar, exatamente, porque assim, quanto antes você faz a intervenção, mais simples é a intervenção, entendeu? Se a pessoa já Isso. tem esse problema há muitos anos, para você depois conseguir melhorar, é bem mais complicado. Você precisa assim usar medicamentos bem tem mais efeitos colaterais, são mais problemáticos. E se você pega a pessoa no início, às vezes com uma coisa simples, uma mudança simples, você já ajuda a pessoa. E evita que ela tenha outros problemas no futuro. Entendeu? Então, sono, Exatamente. gente, é fundamental. Um dia a gente faz uma live só sobre sono, né, Gi? Ah, nossa, é tanto assunto, né? Bacana, gente do céu. Não, Bom, assunto sem fim, não acaba mais. não, vamos marcar. Ô, Lu, então assim, ó, você falou da depressão orgânica, né? Existem aquelas depressões também causadas por algum evento, alguma situação, como o luto que você citou, né? Então, assim, Uhum, alguma uhum. situação que a pessoa não conseguiu digerir ali, né? Uma questão emocional mesmo. E tem a depressão noogênica, né? Só que a gente vai falar dela, eu acho que semana que vem. Vamos deixar para semana que vem? Porque Vamos a deixar. depressão noogênica, gente, é uma depressão que tem a ver com a falta de sentido na nossa vida. Então, quando a gente combinou a live, eu já falei para a Lu, né? Porque é tanto assunto, o assunto rende, quando vê, já acabou o tempo, o Instagram derruba a live. Então, assim, eu acho que a gente poderia falar dos aspectos, né, mais práticos agora, para as pessoas identificarem de pronto o que é uma depressão e tal. E aí, na semana que vem, na sexta-feira que vem, no mesmo horário, às 19 horas, a gente fala só sobre essa depressão específica que é causada por esse vazio existencial. Nós Um também vazio tão vivemos disseminado no um nosso tempo, tempo né? de muito vazio existencial, Muito né? vazio. A Organização Sim, Mundial da Saúde fala que nós temos uma média de 300 milhões de pessoas vivendo depressão hoje no planeta. é isso É mesmo. Ou muita gente. mais. Mas Uhum. grande parte dessa depressão, Lu, não sei se você concorda comigo, eu acredito que seja uma depressão noogênica, Com certeza, Gi. né? Com Então a certeza. gente vai falar sobre isso na semana que vem. Então a gente já queria deixar esse convite para quem está aí nos acompanhando, né? Agradecendo o pessoal que ficou conosco até agora. E você pode também compartilhar já então o tema da live da semana que vem, gente, ok? Eu não me lembro agora o tema que a gente deixou escrito direitinho, mas a gente já põe, né? No máximo segunda-feira a gente já põe o post aí. E para vocês nos ajudarem a fazer essa live, né? Porque vocês nos ajudam, claro. E vai ser com certeza também um complemento aí interessantíssimo, né, Lu? Sim, com certeza. Vamos falar do nosso amado Viktor Frankl, né? O quinto homem da minha vida. Eu sempre brinco, eu tenho quatro lá em casa, né? O quinto homem, porque de fato a gente se apaixona, né? Pelo homem, pela pessoa e por esse legado maravilhoso. Gente, quem não conhece Viktor Frankl precisa ler pelo menos o Em Busca de Sentido. Em É o busca de que a gente sentido, sempre exatamente. É o livro deixa aí, básico, né? indica, né? Sim, livro maravilhoso e fundamental. Sim. Então Deixa eu tá, só, gente, gente, deixa eu só ó. comentar.
Eu só vou fazer mais um comentário. Teve uma pessoa que perguntou aqui se é normal o médico demorar para acertar o medicamento. É, tá? Pode acontecer, para a pessoa ficar tranquila, assim, porque é isso que a gente falou. Se a gente dá um medicamento, a gente só vai trocar aquele medicamento dali 1 mês e meio para tentar colocar outro. E às vezes precisa associar, e aí realmente pode demorar. Então, para a pessoa ficar tranquila, assim, que pode acontecer mesmo. Tranquila, acreditar no profissional e seguir, né? Isso, Uma exatamente. hora vocês vão encontrar um medicamento mais adequado. É isso aí. Sim. Lu, obrigada, Eu viu? que Foi uma agradeço, Gi. alegria. Foi uma delícia. Sim. Foi E muito aí, na bom. semana que vem, a gente se vê então. Vamos fazer o seguinte, ó, eu e a Lourdes vamos deixar uma caixinha de perguntas lá no Stories, tanto no meu quanto no dela. Se vocês tiverem alguma questão que ficou em aberto, alguma dúvida, manda a pergunta pra gente, que daí a gente responde na semana que vem, tá bom? Isso, combinado. Obrigada, Gente, muito Lu. Deus obrigada pela abençoe. presença de todos. Fiquem Tá? E com um beijo Deus. pra sua família aí, viu? Pra todo mundo, tá, Lu? Para vocês também. Dá um beijo no Mateuzinho aí, tá bom? Pode deixar. Vou dar um beijo, uma mordida, Então, um cheiro. Tchau, tchau, Lu. Até mais. tchau, gente. Até. Gente, que delícia. Olha. Então, ai, eu não tô conseguindo fechar aqui a janelinha da Lu. Isso. Então, até semana que vem. Agradeço vocês que ficaram conosco, tá? Conto com vocês para divulgar nossa live de semana que vem, que também vai ser, ó, muito bacana. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para o que você precisa aprender também sobre depressão, porque a gente vai falar do sentido da vida, a gente vai falar de vazio existencial, e é muito importante que a gente entenda o que é isso, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Vou salvar essa live. Quem não assistiu, avisa a pessoa que ela ainda pode assistir, tá joia? Um beijão, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.